Senhor, nós estamos aqui essa noite novamente com o intuito de te adorar. Meu desejo, Senhor, é que tu seja glorificado, que tu sejas exaltado, que tu seja engrandecido, Senhor Deus, e que através desses louvores se olhe somente para ti, Jesus. Que tu seja o único, Senhor, que brilha, que tu seja o único cujo foco das pessoas está em ti. Sim, Jesus, esse é o meu desejo. Desejo que o teu Espírito faça a vontade dele aqui. Que eu seja a serva conduzida pelo Senhor e não que eu queira impor a minha vontade. Não, Senhor, não. Que o Senhor se glorifique, que o Senhor se exalte essa noite, que o teu nome seja engrandecido diante de teu povo. Senhor, eu oro por cada pessoa que está em suas casas, que estão em suas casas, Senhor, cada família, cada pessoa que está acompanhando, Senhor, meu Deus, essa live, ou que vai acompanhar. Que o Senhor Deus venha falar ao coração, tocar, Senhor Deus. Se há necessidade de se alinhar, que se alinhe. Se há necessidade de exortar, que seja exortado. Se há necessidade de ser encorajado, que o Senhor Deus encoraje, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu oro que essa necessidade seja suprida essa noite. Eu oro, Senhor, meu Deus, que todos aqueles que estão presos pelo medo, Senhor, toda a corrente seja desatada. Toda corrente de medo, toda corrente de, todo laço de medo, de pânico, tudo isso seja desatado em nome de Jesus. Todo medo, todo pânico seja quebrado, destruído, desatado. Que o povo do Senhor seja solto, que o povo do Senhor seja livre, 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 livre de todo medo. Sim, Senhor, livre para te adorar. Livre para te servir e fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor, nesse tempo. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre.
para sempre. Amém. Oh, é a glória a ti para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, todo sempre. Jesus, tu és digno do louvor, digno da glória, digno da honra, digno da adoração, para todo sempre. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Sim, Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e a glória, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Sim, Jesus, toda a glória, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno, Jesus. Aleluia. Deixa o céu descer, deixa o céu, deixa o céu descer em todas as casas, deixa o céu descer aqui neste lugar, deixa o céu descer aí na tua casa, deixa o céu descer aqui neste lugar, deixa o céu descer sim sobre Macapá, deixa o céu descer aqui neste lugar, deixa o céu descer sim aí na sua casa, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Jesus, lindo Jesus, formoso Jesus, poderoso Jesus, maravilhoso Jesus, tão forte é Jesus, tão grande é Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, Tu és digno da honra, da glória, a Ti o reino, o poder e a majestade. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
E a poderosa mão do Senhor se abate sobre essa terra. E os joelhos começam a se dobrar diante do poder do Deus que nós servimos. Aleluia. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. És o único que é digno de ser adorado, Rei Jesus. E os homens e os anjos se prostram a ti. És o único que é digno de ser adorado, Rei Jesus. E os homens e os anjos se prostram ante a ti. Tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei. Sim, tu és o Rei. Sim, tu poder para sempre, honra, glória e poder para sempre, honra, glória e poder para sempre.
poder para sempre, honra, glória e poder para sempre, honra, glória e poder para sempre, honra, glória e para sempre, honra, glória e poder. Oh, lindo Rei, majestoso Rei, poderoso Rei. Oh sim, meu Rei, como eu desejo estar tão perto de Ti, Jesus. Tu és o Rei, Tu és o Rei, e eu te adoro, Rei Jesus. O Rei vem cheio de glória, o Rei vem cheio de glória, o Rei vem cheio de glória, montado em seu cavalo, com as vestes tintas de carmesim. O Rei vem vitorioso, o Rei vem vitorioso para buscar os seus. O Rei é poderoso, o Rei é poderoso, merece toda a glória. Sim, Jesus. Me deixa aqui neste lugar onde eu ouço a tua voz. Me deixa aqui neste lugar onde eu sinto tua presença. Me deixa aqui neste lugar onde eu posso te olhar. Me deixa aqui neste lugar onde eu posso te adorar. Me deixa aqui neste lugar onde eu ouço a tua voz. Me deixa aqui neste lugar onde eu sinto a tua presença. Me deixa aqui neste lugar onde eu posso te adorar. Me deixa aqui neste lugar. Sim, neste lugar, bem pertinho de Jesus, onde eu possa até sentir o teu cheiro, Senhor. Sim, neste lugar, bem pertinho de Jesus, bem perto de Jesus. Oh, me deixa aqui neste lugar onde eu ouço a tua voz. Me deixa aqui neste lugar onde eu sinto a tua presença. Me deixa aqui neste lugar onde eu
Sim, Senhor, nós desejamos a Tua presença, Senhor. Desejo mais e mais a Tua presença, Senhor. A Tua presença é minha vida, Senhor, me alimenta. A Tua presença me sustenta. A Tua presença me dá paz. A Tua presença me alegra, Jesus. Me alegro em saber que o Senhor está voltando. E o Senhor não vem como da última vez, mas dessa vez o Senhor vem todo poderoso, todo pronto para reger essa terra com cetro de ferro. Obrigada, Senhor, por poder pertencer ao Teu reino. E mesmo com tudo isso que está acontecendo na face da terra, eu sou regida por outras leis. Nós somos um povo regido por outras leis. As leis estão em vigor nesse sistema, mas nós vivemos debaixo de outras leis, que são as leis do reino. Aleluia, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, pelas Tuas leis que vigoram sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Mesmo o mundo, Senhor, vivendo esta realidade de dificuldade, Senhor, de medo, de pânico, de vírus, nós vivemos a verdade, Senhor, que é a Tua palavra, que o Senhor nos avisou que aconteceriam essas coisas, o Senhor nos avisou e o Senhor nos dá tranquilidade e segurança, que esse é o tempo de levantar as nossas cabeças, esse é o tempo de levantar as nossas cabeças e representar o reino que nós dizemos que servimos. É o tempo de levantar as nossas cabeças e representar a santidade do Senhor nessa terra. Esse é o tempo de levantar as nossas cabeças e demonstrar que nós temos a paz que excede todo entendimento. Esse é o tempo de levantarmos as nossas cabeças e nos mostrarmos que o Senhor nos deu um espírito de coragem, não de covardia. Sim, Tu és o Rei, Tu és o Rei, e eu te adoro, Rei Jesus. Sim, você que está na sua casa acompanhando este culto ao Senhor, louve ao Senhor, se concentre na presença do Senhor. Eu não sei se há alguma coisa tentando tirar a sua atenção deste momento, mas coloque esta coisa de lado, coloque isso de lado e cultue ao Senhor. Cultue ao Senhor, levante as suas mãos. Você que está na sua casa, levante as suas mãos, como se você estivesse tocando no filão profético, nas regiões celestiais. Toque nesse filão profético. Toque para que você possa receber aquilo que o Senhor Deus quer te falar nessa noite. Toca nesse filão para que você esteja conectado com as coisas celestiais. Toca nessa linha que transmite as informações do céu para a terra. Toca a fim de que você possa entender o que o Pai está fazendo nesse tempo. Levanta tuas mãos e toca no mundo espiritual. Começa a sentir e entender o que o Senhor Deus quer. O que Ele quer que você faça nesse tempo. O que Ele quer que você faça nesse tempo. Me deixa aqui neste lugar, onde eu sinto a Tua presença. Me deixa aqui neste lugar, onde eu ouço a Tua voz, onde eu só quero a Tua voz, onde eu espero a Tua volta. Me deixa aqui neste lugar. Sim, Pai, eu quero tocar neste filão profético para entender
cortina de ferro que está atrapalhando, Senhor, o teu povo de vir, Senhor, e participar. Que toda cortina seja arrancada, que toda cortina de ferro, Senhor, meu Deus, que está distraindo o teu povo, Senhor, seja quebrada, rasgada, Senhor. Que tudo aquilo que está distanciando o teu povo da tua presença, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que toda mentira, que todo engano, Senhor, meu Deus, que está levando o teu povo para longe da tua presença, que isso caia por terra, Senhor, meu Deus. Que nesse tempo, Pai, eles sejam trazidos para perto, Senhor, meu Deus. Que aqueles que estão sendo enganados, Senhor, meu Deus, traz de volta, Senhor, do teu jeito, do jeito que o Senhor quiser, mas traz, Pai, porque nós não queremos que a alma deles se percam, Pai. Não queremos, Senhor, ver os teus pequeninos se perdendo por causa de live sertaneja. Não queremos ver os teus pequeninos, Senhor, se perdendo por causa de pornografia, Pai. Nós não queremos ver isso, Senhor, meu Deus. Nós não aceitamos, Pai, ver os teus pequeninos sendo levados pelo Satanás, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, como tua igreja. E lutamos, Senhor, meu Deus, por eles. Traz de volta, Pai. Traz de volta, Pai. Traz de volta, Pai. Traz de volta, Senhor, meu Deus. Porque, Senhor Jesus, Tu és o Rei. Tu és o Rei. E eu te adoro, Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, pelo crescimento que está nos trazendo nesse tempo. Obrigada porque estamos crescendo, Senhor. Obrigada porque muitos se descobriram bebês na fé. Mas obrigada porque o Senhor trouxe entendimento deles que ainda são bebês. Mas isso vai fazer com que a partir de agora eles comecem a crescer, Senhor. A parar de tomar o leitinho, a começar a se alimentar de comida sólida. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu está revelando quem já está em idade adulta, quem já é maduro na fé, quem ainda é bebê. Senhor, não deixa os irmãos mais velhos desprezarem os pequeninos, Senhor, que ainda estão aprendendo. Eu oro que o Senhor venha fortificar, Pai, os Teus pequeninos que ainda não sabem viver sem estar no templo, Senhor. No templo, eu falo, no templo construído por mão de homens. Porque eu sei, Pai, que tem pequeninos que ainda não sabem, Deus, viver a vida deles, Senhor, sozinhos. Ainda não sabem viver a vida de fé sem estar na igreja, Pai. Eles ainda não sabem. Mas eles são Teus pequeninos, Senhor. Eles são Teus pequeninos, Pai. Segura eles, Senhor Deus. Mantém eles firmes. E ensina eles nesse tempo, Deus, a aprender a viver. Fortifica, Senhor, os Teus pequeninos que ainda não sabem viver os momentos de tribulação, de dificuldade, de isolamento. Todos os dias, sim, Tu és o esplendor que ilumina
Sim, Senhor. Continuamos te adorando, Senhor. Te bendizendo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia ter se renovado essa manhã sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, sobre as nações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama. O Senhor é compassível, porque o Senhor é cheio de amor. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, por sentir ciúme de nós, porque nós somos teus. Sim, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor a todos. Tivemos de novo mais um probleminha aqui para transmitir pelo YouTube. Hoje estamos só pelo Facebook. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar não. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Tem sido dia de lutas, de guerras. Não só na mídia, mas eu sei que cada um tem passado lutas internas, tem passado guerras extraordinárias também externamente. Nós sabemos que esses dias eles são dias de provação. Todos nós estamos sendo provados. Não tem um que não esteja sendo provado em alguma área nesses dias, seja na fé, seja qual for a área, mas todos estamos sendo provados. E não é pelo diabo, irmão. Não é pelo diabo, é pelo Senhor. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás não foi o diabo, foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Aleluia. Aleluia. Tá tudo bem com o pessoal da mídia? Tá tudo tranquilo? Estão ouvindo a minha voz aí? Você em casa tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Coloca aí, eu tô te ouvindo, pastor. Se não tiver, também coloca, eu não tô te ouvindo também. Abra, enquanto o pessoal da mídia está mexendo um pouquinho no som, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, ou ligue a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Então são dias de provações, irmãos. Nós estamos sendo provados. Agora, por que essa provação, pastor? Como o pastor Leandro estava dizendo domingo passado aqui, falando sobre combatermos o medo desses dias, né? Então ele disse algo interessante. Nesses dias nós vamos ser promovidos, vamos ser demitidos. Nós estamos sendo provados para quê? Porque ele começou uma grande obra na minha e na sua vida. E agora ele deseja completar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Dizem, nós estamos vivendo os últimos dias. Agora esses últimos dias podem ser mais 1000 anos, porque um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Pode ser hoje, mais tarde o arrebatamento, como pode ser daqui a 10 anos. Mas nós estamos sendo provados. Para quê? Para nós sermos aperfeiçoados. Porque só um homem e uma mulher aperfeiçoada pode cumprir o seu propósito. Só um homem e uma mulher aperfeiçoada e aperfeiçoado em meio às crises, em meio às tentações, em meio a tudo que está acontecendo hoje, é o homem e a mulher que vão cumprir o propósito.
Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, provado na sua identidade. Satanás chega com ele e diz assim: se tu é filho de Deus mesmo. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. O Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E aí ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Agora Satanás vem e diz assim: se tu és filho de Deus. E Deus fala através daquele cenário de batismo. Deus fala, apontando para Jesus: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Agora ele é levado para o deserto. A primeira coisa que Satanás faz: se tu é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Provado na sua identidade, provado no seu próprio corpo, porque ele passou 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer nada. Deixa eu dizer algo para você, você que tem um propósito. Eu creio que todos têm um propósito. Todos Deus chamou com um propósito específico. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Todos nós vamos passar por provações, porque são as provações que vão nos lapidando, vão nos aperfeiçoando, para que a gente complete a grande obra que Ele começou. Porque a missão foi dada, agora a missão ela precisa ser cumprida. E não tem como se livrar da tentação, não tem como se livrar da provação, não tem como se livrar da dor, não tem como se livrar nesses dias de temores, irmãos. Muitos estão com medo, como o pastor Leandro ministrou muito forte para nós domingo passado. Mas tem pessoas que estão apenas temerosas, mas que esse temor, esse temor, vamos se dizer entre aspas, não tem tirado a paz. Só tem trazido preocupação, mas uma preocupação em que ela não deixou, que a pessoa não deixou de confiar que Deus pode fazer alguma coisa. Você pensa que eu também não passo de vez em quando um temor do que pode acontecer daqui a uma semana, daqui a 10 dias? Você pensa que é só com você? Todos estão passando por isso. Mas o que é que diferencia um do outro? É como eu respondo àquilo que eu estou sentindo. Muitos estão isolados dentro de casa, não saem para canto nenhum. Como é que você está respondendo nesses dias que você está vivendo? Da forma que você responder é da forma que você vai passar. Jesus respondeu segundo a palavra naquele deserto com Satanás. Ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi o quê? Obediente. Obediente à missão que Deus deu para ele. A missão que o Pai deu para ele. E a missão também que o Pai deu para mim e deu para você. Precisamos ser obedientes à missão que Deus nos deu. Precisamos ser obedientes, porque vamos passar por provação. Mas a Bíblia fala, depois de Jesus ter sido tentado durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Quando passar tudo isso, como eu e você vamos estar? Ou em quem eu e você iremos estar? Iremos estar no Senhor, ou iremos estar totalmente com a nossa mente, corpo e coração nas coisas desse mundo? Muito mais firme no propósito. Se amanhã acontece um milagre, coronavírus não tem mais, todo mundo é curado. Domingo, para onde você iria domingo? Você iria para a igreja ou você iria para uma balada? Para onde você iria? Porque essa situação que nós estamos vivendo hoje de coronavírus tem feito com que aqueles que estavam longe se aproximam, têm se aproximado de Deus, mas aqueles que estão perto
uma parte, o que eles têm acontecido com esses que pensavam que estavam perto ou que estavam vivendo perto de Deus, têm se afastado do Senhor. Os que estavam longe estão se aproximando, e os que estavam perto, uma parte está se distanciando do Senhor. Pastor, isso é uma indireta para ninguém? Não, irmão, é uma indireta para nós mesmos, é direto em nós mesmos. Porque aonde tiver teu coração, ali está o teu tesouro. Onde estiver teu tesouro, ali estará o teu coração. A ordem dos fatores não altera o produto. Aonde é que está o seu coração hoje, em meio a toda essa epidemia? Porque não pense que é só você que está passando por provação, não é só você que está passando por tentação. Todos estão passando de alguma forma. Outros numa dimensão maior, outros numa dimensão menor. Uma é na área financeira, outra é na área sexual. Como a Aline vem disse na quinta-feira passada, o pastor Leandro falou agora domingo, a pastora Juliana falou agora há pouco sobre o aumento da pornografia, aumento da imoralidade, aumento de tantas situações que só tem feito o quê? As pessoas se afastarem do seu Criador. Por causa de um vírus. Mas na verdade não é por causa do vírus. Porque só precisava de um ambiente para manifestar o que já estava dentro. Eu vou falar algo aqui que eu não tenho certeza sobre a porcentagem. Não sei se é 80%, 88% da população mundial tem o bacilo de Koch. O que é o bacilo de Koch, pastor? É o bacilo da tuberculose. Mas nem todos têm a doença, porque ela está incubada. A maioria da população, o bacilo de Koch não encontra as condições no seu organismo para se manifestar. Mas quando ele encontra a imunidade baixa e as condições perfeitas para se manifestar, aí se manifesta a tuberculose. E a tuberculose mata muita gente. Você pode fazer uma pesquisa agora, e eu também vou fazer. Quantas pessoas morrem com tuberculose por ano no Brasil? Talvez nós iremos nos assustar. Porque a tuberculose ela não encontrou as condições para ter uma calamidade no mundo todo, como está hoje o coronavírus. E assim tem sido muitos de nós que falamos que amamos ao Senhor, que viveremos para Ele. Quando acontece uma situação em que não há uma resposta dada para o céu, mas há uma resposta dada para a sua alma, aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer, os desejos do meu coração, os desejos da minha carne, aí o pecado encontra as condições necessárias para se manifestar. Mas ele estava aí dentro, estava vivo aí dentro, só estava esperando as condições necessárias para se manifestar. E as trevas estão aí, irmão. Um cenário de trevas. Fora é de trevas, mas aqui dentro precisa ser de luz. Dentro de mim e de você precisa ser luz. Porque eu só vou manifestar aquilo que está dentro. Não é isso que a Bíblia diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu descobri na minha heresia que muitas das coisas nós externamos de uma situação presente, de algo que aconteceu agora. Eu não vou chegar agora com a Aline ali e esbofetear a Aline, porque ela não está me fazendo nada agora, mas se ela me fizer depois eu posso fazer isso. Tem coisas que acontecem de momento, de situações, mas só expressa o que já está dentro de você, que parece que estava adormecido, na verdade até estava adormecido. Aí quando vem a situação eu não consigo controlar. Nós precisamos ter cuidado nesses dias, porque estamos passando por provação. Você acha que José na casa de Potifar, que foi assediado pela Patifa, né? A mulher de Potifar, não sei se você sabe, o nome dela é Patifa. Era Patifa? Ou deram o nome dela de Patifa? É brincadeira, não está escrito isso lá. É invenção nossa.
Você acha que ele foi tentado só porque precisava ser tentado? Você acha que o diabo não queria derrubar ele? Você acha que o diabo não, de alguma forma, não entendia que José era um homem de Deus? Porque a Bíblia fala, depois leia lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus prosperava a casa de Potifar por causa de quem? Por causa de José. As coisas na casa de Potifar começaram a multiplicar-se, as suas fazendas começaram a se multiplicar por causa de um homem de Deus naquele lugar. Ela via como era, José não era só bonito e formoso. O diabo sabia, o diabo precisava ridicularizar José perante o Egito, perante a casa de Potifar. Ele não conhecia o propósito, mas toda vez que eu ajo como sal dessa terra e luz desse mundo, você que já passou luta no seu trabalho, guerra no seu trabalho, por você fazer as coisas certinhas, por você fazer as coisas da maneira correta, da maneira bíblica. O que as pessoas já falaram para você? E quer ser certinho. É o crente certinho. E as pessoas procuravam, aconteceu isso comigo, irmão. As pessoas procuravam um erro meu para me acusar. E eu tinha que andar muito mais vigilante, não porque eu era perfeito, porque eu sabia das minhas fraquezas e eu não poderia dar lado para as minhas fraquezas. Mas depois de toda a tentação de José, depois de ser levado preso, esquecido dentro de uma prisão por homens, que ele até ajudou, mas ele não foi esquecido pelo céu, ele não foi esquecido por Deus. Deus não mudou o plano, mas talvez Deus pudesse ter mudado o plano e passado esse plano para outro homem se José não tivesse dado a resposta. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Por isso que eu pedi para você abrir em 1 Samuel capítulo 15. Ou ligue a sua Bíblia em Samuel capítulo 15. Que Deus fala de um homem que começou bem, mas que terminou a sua vida, a sua carreira muito ruim. 1 Samuel capítulo 15. E começou muito ruim por causa da desobediência. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, versículo 1 do capítulo 15 de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Tende-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, os bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide vós e retirai-vos daí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu a Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente ao Egito. Tomou vivo Agog, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag
e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas vilas e desprezíveis destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levou para si mesmo um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, a Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Versículo 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente, para sacrificar ao teu Deus. Não era Deus dele, era só de Samuel. Versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Versículo 17: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não seja rei. Te leu bastante aqui, né? Deus manda Saul destruir tudo, mas ele obedece pela metade. Nós já dizemos aqui há um tempo atrás que obedecer pela metade é desobedecer por inteiro. Obedecer em partes é desobedecer inteiramente. Então não existe obediência pela metade, porque a obediência pela metade é uma desobediência inteira. Deus provou Saul. Deus começa o capítulo 15 dizendo para Samuel:
O Senhor não te ungiu rei, não te fez cabeça sobre Israel. Agora vai, uma provação. Deus provou, cara, Saul naquele momento. Foi como ele fez com Abraão. Abraão, levanta-te, pega teu filho, porque eu quero que tu mate ele para mim. Sendo uma palavra bem esdrúxula. Vai, eu vou te mostrar o monte, leva lenha, leva o fogo. Eu quero Samuel como sacrifício, eu quero que tu mate ele para mim. Abraão foi provado, e por ele ter sido aprovado e ter quase obedecido, não, ele obedeceu, ele só não executou porque o anjo bradou. Deus o levantou como o pai da fé, por obediência. E aqui Saul obedece em parte. Como é que nós estamos obedecendo ao Senhor nesses dias, naquilo que Ele tem falado? Porque até dizemos que nós amamos Ele, mas o que a palavra fala? João capítulo 14, a partir do versículo 1, João 14, a partir do versículo 21, 23 e 24. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta eu dizer aqui que eu amo ao Senhor, se eu tenho os mandamentos deles e não guardo os mandamentos dele. Quando ele diz, não minta, não rouba, não roube. Quando ele diz, não olhe para uma mulher de maneira impura. Quando ele diz, as esposas sejam submissas aos seus maridos, aos maridos amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quando ele diz para os filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, obedecei, pai, não irrite. Mas eu só irrito porque tu não obedece, meu filho. Mas independente de obedecer ou não obedecer, por isso que o amor de Deus, ele é incondicional, irmão. Ele não precisa que eu e você façamos alguma coisa para Ele nos amar. Mas sempre a nossa natureza é o quê? É de ter uma condição. Sempre colocar uma condição. Eu não me submeto porque Ele não me trata bem. Eu não me submeto porque eu pedi para Ele fazer algo que Ele não fez. Eu não amo ela mais, pastor, porque ela não faz o que eu peço, o que eu mando. Sempre está condicionado a eu funcionar da maneira que eu preciso funcionar, aquilo que as Escrituras dizem que eu preciso funcionar. Sempre está condicionado a alguma coisa. Enquanto o reino dos céus não funciona desse jeito em relação ao amor. Você acha que Deus deixou de amar Saul? Não, Ele se arrependeu, mas eu creio que Ele continuou amando Saul. Mas o interessante é que no versículo 11 do capítulo 15 de 1 Samuel diz, Deus dizendo para Samuel, me arrependo de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando eu estava lendo isso hoje à tarde, veio um temor no meu coração muito forte. E daí dessa palavra eu vou fazer uma outra ministração. Que não vou falar o que é, senão você vai fazer também. Muito forte isso aqui. Deus se arrependeu. E eu fui pesquisar sobre Deus ter se arrependido. O que diz essa expressão? Eu sei que a gente já entendeu o que é se arrepender. Mas eu queria uma expressão muito mais forte de estudo sobre isso. E eu encontrei um homem falando sobre quando Deus fala aqui para Samuel que ele se arrependeu de ter colocado e ter escolhido Saul. Um rabino diz que a expressão que Deus queria dizer é que toda vez que eu estou caminhando com o Senhor, eu estou caminhando com Ele em obediência àquilo que Ele tem falado.
e eu caminho numa linha paralela junto com Ele. E toda vez que eu estou caminhando com o Senhor em obediência, ouvindo, porque caminhar em linha paralela é caminhar perto dEle, é caminhar ouvindo o que Ele está falando. Parece um GPS que tu coloca a localização para onde tu quer ir, vai te dizendo, a 300 metros dobre à esquerda, e aí você dobra à esquerda. A tantos metros, curva acentuada à direita, e você faz a curva acentuada à direita. Era como se eu e você estivéssemos, era como não, é assim, numa linha paralela junto com o Senhor. E nós estamos ali caminhando com Ele, ouvindo o que Ele está falando. E na hora que a gente deixa de ouvir o que Ele está falando, nós saímos da linha e dobramos para qualquer lugar que a nossa vontade queira nos levar. Mas o que é que esse rabino diz? Que mesmo nós saindo dessa linha paralela, Deus continua na linha, Deus continua na reta, Deus continua no propósito. E o arrependimento que é expressado aqui nesse versículo fala sobre isso. Deus se arrependeu de ter escolhido Ele para andar junto com Ele. Porque Ele não era para Ele ter saído, porque Ele ouviu a voz do Senhor. Ele sabia o que precisava ser feito e não fez. Ele sabia para onde ele tinha que ir, mas ele não obedeceu. Não foi por falta de instrução, não foi por falta de caminhar com o Pai, não foi por falta de ouvir a voz do Pai. Ele não permaneceu porque ele quis fazer as coisas do seu jeito. O que o Pai tem sinalizado nesses dias é: nós precisamos parar de fazer as coisas do nosso jeito. Porque Ele tem falado, como a pastora Juliana falou, que ele falou que vinha algo sobre o Brasil, que vinha algo sobre as nações. O que está acontecendo são só cumprimentos daquilo que Ele tem falado, porque Ele quer que nós voltemos a fazer a sua vontade. O interessante aqui que, não sei se eu marquei esse versículo, versículo 24 diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois, e transgredi os mandamentos do Senhor, as suas palavras, porque temi o povo e deixei de ouvir a sua voz. O povo quis escolher as ovelhas, os carneiros, e Deus tinha falado, a ordem foi dada para Saul: mata todo mundo. Mas ele temeu o povo. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Não tema o que os outros vão dizer, o que os outros querem que você faça. Permaneça na palavra que Deus te deu. Permaneça naquilo que Ele falou. Aqui no versículo 24 expressa que ele se arrependeu tarde demais. Saul se arrependeu tarde demais. Não queira que as coisas piorem, para quando chegar numa situação que não tem mais arrependimento, que não tem mais mudança, e mais na frente Samuel diz que, lá no versículo 29, também a glória de Israel não mente, ele está falando de Deus, e nem se arrepende, portanto não é homem para que se arrependa. Samuel dizendo para Saul: Saul, não tem mais jeito, Deus já falou, ele rasgou o teu trono, você não vai mais. Olha o que ele diz aqui no versículo, deixa eu ver se eu marquei aqui, meu Deus, 28. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel,
e deu a outro, e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. E deu para alguém mais próximo, teu próximo, porque ele é melhor do que tu. Doeu meu coração agora. Aí essa tarde eu entendi por que Samuel, de todas as sentenças que Deus deu para ele liberar sobre Saul, a Bíblia fala que Samuel ficou a noite toda orando. E aqui no versículo, acho que é no capítulo 16, versículo 1, abre a sua Bíblia, hein? 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e venha até a casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Eu senti a dor, não na dimensão de Samuel sentiu, mas eu senti a tristeza hoje, de um homem ser escolhido por Deus e depois ser rejeitado porque não obedeceu. Israel durante muito tempo foi rejeitado por Deus porque Israel não obedecia ao Senhor. Uma nação inteira era rejeitada pelo aquele que o criou, por aquele que disse: tu serás o meu povo e eu serei teu Deus. Eu serei como um pai para ti, e vocês serão como um filho para mim. Deus rejeitava a Israel. Israel era levado cativo, Israel sofria, mas depois eles voltavam de novo ao Senhor, o Senhor os recebia. Deus já rejeitou nações, irmãos. Acabamos de ler aqui que ele matou uma nação toda. 200.000 homens, era só os soldados de Israel. Quantos não eram? Quantos amalequitas não tinham ali? Para Deus matar todos, mandar matar todos, porque não usaram de misericórdia com o povo dele. Nós precisamos entender que ainda há tempo de voltarmos, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Muitos têm se tornado amigo do mundo, das coisas do mundo. E a Bíblia diz que o mundo passa, todas as coisas passam, as suas concupiscências, seus desejos. Mas a palavra do Senhor nunca passará. Tudo que Ele liberou, tudo que Ele falou vai se cumprir. E Ele disse que vai continuar e vai completar a grande obra que Ele começou em mim e você. E eu quero deixar que Ele complete isso. Assim eu ainda estou assimilando essa palavra de rejeição de Deus sobre Saul. Senti um pouco da dor essa tarde, da rejeição de um homem que foi escolhido para um homem que depois foi rejeitado. Deus se arrependeu de caminhar com ele, de ter escolhido ele para caminhar com ele, porque ele se desviou do caminho do Senhor. E tem outras passagens bíblicas que Deus também já se arrependeu de algumas coisas. Mas teve coisas que ele voltou atrás, mas com Saul ele não voltou atrás. Eu escolhi um melhor do que tu, Saul. Samuel, entenda que eu escolhi um melhor do que Saul para agradar o meu coração. Eu escolhi um cara que esse é o cara segundo o meu coração, que executará tudo o que eu falar. Esse cara foi adúltero, esse cara foi homicida, mas tudo que o Senhor falou, seja na repreensão, seja naquilo que Deus liberou sobre ele, ele fez. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele não usou de justificativa como Saul usou, porque o povo, eu fiquei com medo do povo.
Irmão, você é responsável pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida e mais ninguém. Não interessa se a sua esposa não está dando uma resposta, se seus filhos não estão dando resposta, se o seu patrão não está dando resposta, se a sua empresa não está dando resposta. Você tem uma palavra de Deus para prosperar nesse lugar. Se você tem uma palavra de Deus para fazer algumas coisas, seja em qualquer área, Deus vai cumprir a palavra que Ele prometeu. Ele vai mudar as circunstâncias. Deus é um Deus que muda toda e qualquer circunstância, seja desfavorável sobre a minha e sobre a sua vida. Nós cremos num arrependimento que nós temos falado já há muito tempo, mas ainda não entramos ainda de uma forma muito mais profunda. Quando o Brasil e as nações entrarem num arrependimento profundo e muito mais genuíno do que nós estamos vivendo hoje, Deus ele vai intervir de maneira sobrenatural. Ele vai intervir de uma maneira sobrenatural. Mas nesses dias de tentações e de provações, nós não podemos nos constituir amigos do mundo. E aqui continua dizendo Tiago 4,4: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda vez que eu saio daquilo que Deus falou, e eu me desvio para a direita ou para a esquerda, eu acabo indo me satisfazendo nas coisas do mundo, eu acabo sendo encontrado pelo céu como inimigo do céu, como inimigo de Deus. Nesses dias, aquilo que eu faço me torna amigo ou me torna inimigo? Me torna obediente ou me torna desobediente? Me torna filho da luz ou me torna filho das trevas? Me torna filho obediente, né, e filho desobediente, como eu já falei. Porque o meu sacrifício, o seu sacrifício para Deus não vale de nada. O que Ele quer é obediência. O que Ele espera, o que todo pai espera de um filho. Eu sou pai, eu sei. É obediência. Obediência por amor. E agora amor não é um sentimento não é uma condição de sentir, irmão. Quando eu sinto, eu amo. Quando eu não sinto, eu não amo. Quando eu não sinto, eu odeio, né? Não, amor é um sentimento que ele precisa estar presente em toda e qualquer circunstância. Entenda que esses dias são dias de provação. Mas para quê? Para sermos aprovados, para sermos aperfeiçoados, para completar a carreira, para cumprir o propósito. Você e eu não somos feiticeiros. Não esteja obstinado em querer fazer as coisas por fazer. Quantas pessoas já se deram mal em negócios porque viram um valor a mais, ou a pessoa passou um valor a mais para ela não devolver o valor a mais. Foi de Deus, que de Deus nada, irmãos, foi do inferno. Porque Deus estava te provando, te dando dinheiro a mais que não era seu, mostrando que o dinheiro a mais que não era seu e que você deveria devolver. José foi totalmente provado ali. O homem que não tinha casado, o homem que não tinha ainda encontrado mulher nenhuma, não tinha coabitado com uma mulher, agora uma mulher dá em cima dele. Por isso que ele teve que fugir, correr, irmão. Porque ele entendia que era uma provação. Ele disse para Patífara, né, antes de correr: você acha que eu ia pecar contra o meu Deus e contra meu Senhor Potifar? Nesse dia nós precisamos ter a consciência em Cristo, a mente de Cristo. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, cara. Era lícito ali, de alguma forma,
José pegar a mulher de Potifar? Ele podia, cara. E sofrer as consequências depois disso. Como uma vez uma pessoa disse assim: pastor, não, o Senhor, deixa quieto, melhor. Não, eu vou dizer. Está transmitindo para o mundo todo, né, irmã? O Senhor peca, pede perdão, depois peca, pede... Eu não vou dizer a situação, né? O Senhor peca, pede perdão, peca. Eu falei, não, no reino de Deus não funciona desse jeito. No reino de Deus não funciona desse jeito. Como a pastora liberou aqui uma palavra profética, as leis que nos regem não são as mesmas leis que regem a terra. A lei que nos rege é maior, A lei que nos rege, as leis espirituais que nos regem estão acima de todas as coisas. Agora nós precisamos voltar a ser filhos obedientes. Porque o que o Senhor espera de nós nesses dias é obediência. Assim como Cristo obedeceu até a morte de cruz. E antes dele morrer, ele teve que tomar a sua cruz. Está na hora de voltarmos a tomar a nossa cruz. Parece que com esse Covid-19, muitos largaram a sua cruz. Muitos abandonaram a sua cruz. Parece não, abandonaram, essa é a verdade. Abandonaram a sua cruz. Rejeitaram a sua cruz, fugiram da cruz como o diabo foge, aquele ditado, né? Eu quero desafiar não. Eu quero... Meu Deus, falar em cruz aqui, o negócio pegou fogo, né? Pegue a sua cruz de novo e siga Jesus. Tome a sua cruz de novo, meu irmão, minha irmã. Você não está de férias. Por favor, você não tirou férias. Você continua sendo cidadão e cidadã do céu, filho e filha de Deus, que foi chamado para andar numa linha paralela com Ele, para continuar ouvindo a sua voz. Continuar obedecendo aquilo que Ele está falando, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Irmão, vou ser sincero, essa palavra que Deus liberou sobre Saul, que ele se arrependeu de ter escolhido Saul, isso mexeu muito comigo essa tarde. Mexeu muito comigo. Isso me fez me lembrar de muitas palavras de rejeição que ele já liberou sobre Israel, que as escrituras falam. Cuidado para não ser rejeitado pelo Senhor. Cuidado, como nós lemos no versículo 24, de ser tarde demais para se arrepender. Seja tarde demais de voltar a andar em paralelo com Ele, ao seu lado, ouvindo a sua voz e obedecendo. A vontade dEle não deixou de ser boa, irmão, não deixou de ser perfeita e não deixou de ser agradável. A vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável. Você foi escolhido por Ele, glória a Deus. Eu fui escolhido por Ele. Aleluia. Aleluia. Sim, nós fomos escolhidos por Ele, mas para obedecer integralmente a sua voz, para obedecer plenamente as suas ordens. Nós já falamos isso aqui antes do coronavírus, eu já falei aqui depois na live. Quando Deus chamou Noé, Ele chamou Noé e sua casa. Ele disse: Noé, constrói uma arca de 3 pavimentos, do tamanho tal. A janela não vai ser da lateral, a porta vai ser da lateral também.
E a Bíblia fala que Noé construiu segundo aquilo que Deus falou para ele. E ela não afundou por causa disso, porque ela foi construída segundo o modelo do céu, segundo as coordenadas do céu, segundo aquilo que o Pai falou para ele. Então, irmão, não adianta inventar coisas. Não invente, só se rende. Por favor, não invente nada, só se renda esses dias. Por favor, só se renda esses dias. Volte a ouvir a sua voz. Feche seus olhos aí na sua casa. Se você quiser se prostrar agora, se proste. Se você quiser agora ficar aí quietinho, em oração sozinho, sozinha aí, afastado um pouquinho, faça isso. Sabe por que a palavra Gilgal? A palavra Gilgal, ela fala, acho que eu anotei aqui. Não, essa palavra é para outra. Eu falei aqui também sobre Gilgal, mas não vou falar isso. Vou falar domingo. É um tempo de conserto. É um tempo que Deus quer resolver muitas coisas na minha e na sua vida, mas a gente não pode mais fugir. É tempo de obedecer. Antes que Ele nos rejeite. Antes que seja tarde para nos arrepender. Pai, eu oro, Senhor, essa noite, te pedindo perdão, Deus. Perdão, Deus, porque muitas coisas ainda têm nos distraído. Perdão, porque muitas das vezes não temos obedecido como devemos obedecer, ou temos feito da forma que o Senhor falou. Temos obedecido em parte, como já falamos, obedecer em parte é desobedecer inteiro. O que alegra o teu coração, Deus, não são palavras faladas, mas são obediências vividas. Obediências vividas. Obedecer aquilo que o Senhor falou integralmente. Literalmente. Que a nossa obediência seja literal, precisa, Senhor. Que os nossos corações não sejam mais corações, Deus, vacilantes, mas sejam corações aquebrantados e contridos. Um coração que espera no Senhor. Um coração que não vire nem para a direita nem para a esquerda, mas pode vir o que for, nós vamos permanecer naquilo que o Senhor falou. Pai, em nome de Jesus, toque cada um agora que está ouvindo, Senhor, que ouviu essa palavra, que ainda vai ouvir essa palavra, que saiu dos seus caminhos, que estava andando em paralelo junto com o Senhor, andando e ouvindo a sua voz e obedecendo, mas por algum motivo que eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas, acabou se desviando, Senhor, para a direita ou para a esquerda. Mas o Senhor continuou firme no seu propósito, o Senhor continuou firme naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor prometeu em fazer em nós e através de nós. Que nesses dias a nação brasileira volte, Deus, a andar em paralelo com o Senhor. Que a nação brasileira volte a ouvir a tua voz, que as nações voltem a ouvir a tua voz. Eu sei que não será todos, isso não diz para todos, só diz aqueles que vão ouvir e vão obedecer. Que o Amapá volte a ouvir a tua voz, que a igreja do Amapá esteja atento a ouvir a tua voz. Nós, como representações, essa noite nós falamos, estamos voltando, Deus, a andar em paralelo com o Senhor, a sincronizar os nossos ouvidos com a tua voz, sincronizar as batidas dos nossos corações com o teu coração, Senhor. Sim, eu desejo isso.
Eu desejo isso essa noite, esse dia. Eu desejo isso como igreja do Amapá e do Brasil. Nós voltamos a nos sincronizar com o céu. Sim, a nos sincronizar com o teu coração, a nos sincronizar com a tua voz. A tua palavra diz que quem ouve, a ovelha que ouve a voz do pastor obedece e o segue. Nós queremos voltar a ouvir a voz do único pastor, do nosso verdadeiro pastor, que é o Senhor. Ouvir e te obedecer e te seguir, voltar a te seguir, voltar para o propósito. Que assim o Senhor venha, Deus. Eu quero, Senhor, lembrar do Senhor o que o salmista diz no Salmo de número 100. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, e nós somos rebanhos do teu pastoreio. Lembra do dia que o Senhor nos comprou com alto preço pelo sangue do teu filho, do teu primogênito. Lembra, Deus, das nações que na eternidade já foram compradas, como João viu em Apocalipse 5. João viu o homem de toda a tribo, de toda a língua e de todas as nações. Lembra-te que somos teus, o Senhor nos criou e nós somos rebanhos do Senhor. Somos propriedade do Senhor, nação santa, sim, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para apregoar, Deus, apregoar o Senhor, apregoar a tua santidade. Lembra-te de nós, Senhor. Espírito Santo, nós voltamos a andar contigo. Sincronizamos as nossas vidas, os nossos ouvidos espirituais, os nossos ouvidos naturais, os nossos corações. Que haja uma sincronização da tua igreja com o Senhor. Que volte a haver essa sincronização de uma forma sobrenatural como nunca houve antes. Sincroniza-nos com teu coração. Sincroniza os nossos ouvidos, a nossa vida com a tua voz. O Senhor é o nosso único pastor. Sim, nós queremos voltar a ouvir a tua voz audível se for preciso. Aqueles que estão longe, traga para perto, Senhor. Aqueles que se desviaram, voltem a ouvir a tua voz. Que seja um dia de obediência, não de sacrifícios tolos que não agradam o teu coração, mas que seja um dia de obediência radicais para a tua honra, para a tua glória. Toque os nossos irmãos e teus filhos que estão ouvindo agora, Pai. Toque-os com a tua glória. Sincronize o coração deles com o teu coração. Sincronize os ouvidos espirituais e naturais com a tua voz. Invada cada casamento, cada lar, cada família essa noite. E que cada um na área que se desviou, que deixou de ouvir a tua voz, volte a ouvir e a te obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. A pastora vai continuar adorando e se você quiser continuar aí na sua casa, continue. Não perca esse ambiente de volta, esse ambiente de perdão, de resgate. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça você voltar todos os dias para Ele. Em nome de Jesus. Vai ficar no link a nossa conta da igreja, se você sentir de ofertar e nos ajudar a manter coisas nesse ministério, a manter pessoas, a ajudar pessoas nesse momento difícil. Você que quer dizimar também, ofertar, depois a gente vai estar colocando. Volte ao Senhor. Sincronize o seu coração, os seus ouvidos com o dele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
questionar o Sim, Senhor. oleiro, o que estás fazendo. Sim, 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 sim. Poderia o vaso questionar o oleiro, o que estás fazendo, oleiro, faz como tu queres. Oleiro, faz como tu queres. Oleiro, quebra, molda, refaz. Questionar o oleiro, o que estás fazendo, oleiro, faz como tu queres. Sim, Senhor, oleiro, faz como tu queres. Sim, Senhor, oleiro, quebra,